Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo na bênção aí? Eu tenho recebido muitas notícias maravilhosas com respeito à igreja e louvo a Deus pela vida de vocês. Tenho acompanhado os cultos, os louvores da igreja e também o pastor Jonas tem nos passado muitas informações maravilhosas com respeito a aos irmãos. Estamos aqui com muitas saudades, deveremos estar retornando, se Deus quiser, nos próximos dias e esperamos muito em breve rever aos amados. Eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã para os irmãos, nesta manhã de ceia do Senhor. E o primeiro texto está lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 23, assim nos diz a palavra. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Repetindo, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. O outro texto está lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este homem estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Até o verso 62. Nós queremos, amados, compartilhar uma palavra de Deus com vocês, baseada nesse texto, nesses textos lidos, e eu quero rapidamente compartilhar com vocês, porque não temos muito espaço no celular, né, para a live, mas uma palavra com uma pergunta que diz: como ser um verdadeiro negacionista? Como ser um verdadeiro negacionista? Hoje tem se falado muito a respeito desse termo, inclusive o próprio presidente da República tem sido chamado de negacionista, porque tem negado a eficácia, né, da vacina, tem negado algumas coisas com respeito à questão do coronavírus, alguns cuidados, né, exigidos pela Secretaria da Saúde de alguns estados. E, enfim, esse termo está um tanto em voga nesses últimos dias.
Mas, queridos, nesta manhã nós queremos falar um pouco sobre a questão do verdadeiro negacionismo. Precisamos de aprender com Jesus, principalmente com respeito a esse texto de Lucas capítulo 9, né? A partir do verso, ou no verso 25, né? Ali que nós acabamos de ler aqui, Lucas 9, verso 25 ou 23, que nos diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, o que seria ser um verdadeiro negacionista à luz da palavra de Deus? O que seria negarmos a nós mesmos? Este é o foco da nossa mensagem nesta manhã. Precisamos de aprender a negar a nós mesmos, se nós quisermos servir ao Senhor, se quisermos ser crentes verdadeiros, servos de Deus verdadeiros. Precisamos de viver uma vida negacionista, olhando cada vez mais para dentro de nós mesmos e procurando a negar a nós mesmos cada vez mais. Queridos, a primeira coisa que nós enumeramos aqui em relação ao negacionismo seria em relação à nossa vida de obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Há poucos dias atrás eu estava numa igreja aqui, próxima, uma igreja muito abençoada, participando de um culto, e o pastor disse algo que me marcou muito. Ele disse: olha, quando eu abro a Bíblia para ler, eu peço a Deus para abrir o meu coração juntamente com a Bíblia. Porque não adianta nada, irmãos, nós abrirmos a Bíblia e não abrirmos o nosso coração. Não faz sentido. A Bíblia não pode ser um amuleto, usada como um amuleto. A Bíblia não pode ser usada como um misticismo, de uma forma mística. Precisamos estar com os corações dispostos a negar a nós mesmos, as nossas vontades, e a buscarmos uma vida de acordo com os padrões bíblicos, com os padrões da palavra de Deus. Então, queridos, muitas vezes não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Lemos a palavra como, muitas vezes, como um livro qualquer, lemos por mero hábito, não é mesmo? Buscamos a leitura da Bíblia, até algumas vezes por desencargo de consciência. Mas não podemos agir dessa forma em relação à palavra de Deus. Precisamos de buscar uma vida cada vez mais de obediência a Deus. Então, queridos, quando abrirmos a palavra de Deus para ler, precisamos de dizer: Senhor, abra o meu coração juntamente, para que eu possa meditar verdadeiramente nos seus mandamentos, porque senão nós estaremos negando ao Senhor, meus amados, negando a viver uma vida de obediência. E Deus deseja que nós, em nome de Jesus, busquemos uma vida de conhecimento, mas também uma vida de obediência à sua palavra. A segunda coisa que nós enumeramos aqui também, queridos, para ministrarmos aos amados nesta manhã,
com respeito ao tema como ser um verdadeiro negacionista, em relação ao nosso compromisso com Deus, a nossa vida de comprometimento com o Senhor. Queridos, quantas vezes que negamos ao Senhor em relação ao nosso comprometimento com Ele. Precisamos de avaliar a nossa vida, a nossa agenda, o nosso comprometimento com Ele, com a Sua palavra, com a igreja, com a vida de comunhão com Ele, com os irmãos. É preciso que nós estejamos assim, encarando isto com muita seriedade. É ao Senhor que nós estamos servindo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não estamos servindo a homens, mas é a Deus. Então precisamos levar o nosso comprometimento com o Senhor muito a sério em relação à nossa vida ministerial, em relação ao nosso envolvimento ministerial. Precisamos de encarar isto como um privilégio, mas também como uma responsabilidade muito grande diante de Deus. E Ele vai nos pedir contas de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Deus vai exigir de nós contas. Então precisamos de levar muito a sério o nosso comprometimento com o Senhor, com a igreja de Deus, com os irmãos, não é mesmo? Com a comunhão do corpo, com o trabalho ministerial. Precisamos de estar assim, reavaliando a nossa vida e buscando mesmo uma vida de comprometimento cada vez maior com Ele. A terceira coisa, meus amados, que nós enumeramos para falar com os amados nesta manhã, em relação ao nosso tema, como ser um verdadeiro negacionista, é o que tange a questão da nossa fidelidade ao Senhor, fidelidade a Deus. Queridos, precisamos de aprender a ser negacionistas de nós mesmos em relação à nossa fidelidade para com o Senhor. Queridos, tem pessoas que têm dificuldade de entregar a Deus 10% daquilo que nem dele é, porque dízimo não é algo meu, dízimo é do Senhor. Eu não estou falando de ofertas, porque a oferta, até certo ponto, nós achamos que a oferta é nossa. Nós damos de acordo com aquilo que Deus propõe no nosso coração, e de uma certa forma é isto mesmo. Mas 10%, querido, é do Senhor, é bíblico, é doutrina bíblica, é a palavra de Deus. E infelizmente tem pessoas na igreja que dependem do pastor estar apertando, do pastor estar cobrando, os pastores estão até ameaçando afastá-las do seu ministério por causa de fidelidade ao Senhor, falta de fidelidade ao Senhor. Será que você tem negado a si mesmo em relação à questão do seu dízimo? Você tem procurado ser fiel ao Senhor? Você tem sido um verdadeiro negacionista das suas vontades, né? Para ser fiel ao Senhor? É preciso, queridos, avaliarmos a nossa vida de fidelidade a Deus. Porque, queridos, quem não entrega os 10% que é do Senhor, não vai entregar 100% da sua vida a Ele de jeito nenhum. Não vai. Precisamos de encarar o negacionismo de uma forma realista diante de Deus. Precisamos de agir
com transparência diante de Deus, que sejamos fiéis e sinceros diante de Deus. Porque negar a nós mesmos, querido, como nos diz a palavra do Senhor, a cada dia não é fácil. Nós precisamos de olhar cada vez mais para dentro de nós e buscarmos uma autonegação de nós mesmos, ou uma negação de nós mesmos. E precisamos ser fiéis, lutarmos para ser fiéis ao Senhor em relação à nossa vida de fidelidade, no tocante aos dízimos e às ofertas. E o último ponto, queridos, do nosso estudo, da nossa mensagem, em relação ao tema como ser um verdadeiro negacionista, é em relação à nossa pureza e santidade. Pureza e santidade. Precisamos de aprender a negar a nós mesmos em relação à nossa pureza e à nossa santidade diante do Senhor. Santidade não é uma opção. Santidade é mandamento, querido. Pureza não é uma opção. Pureza é um mandamento. Pare com esse negócio de dizer que a carne é fraca, que você não consegue mudar, que você é assim mesmo. Pare com essa história, em nome de Jesus. A autonegação, o negacionismo pessoal, queridos, precisa ser conquistada por nós a cada dia. Você que está no namoro aí, querido, pare com esse negócio de dizer que você não aguenta, que você não suporta, porque hoje em dia todo mundo namora de uma forma impura mesmo, e você entra por este caminho, está entrando por este caminho. Pare com isso. Você que é noivo, você que é namorado, querido, negue-se a si mesmo, negue as paixões da sua carne. Essa é a obrigação de todo servo fiel, de todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Negue as suas vontades, suas próprias vontades. Pare com esse negócio de dizer que a carne é fraca, que a carne é fraca. Isso não é desculpa para você viver na impureza, viver no pecado. Precisamos, em nome de Jesus, estar buscando um padrão de vida, de santidade, de autonegação, de negacionismo pessoal, em nome de Jesus. E nessa manhã de ceia, queridos, nessa manhã em que estamos diante da ceia do Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, estar olhando para dentro de nós, que possamos estar pedindo a Deus para sondar o nosso coração e a nossa vida pessoal, e que possamos, queridos, em nome de Jesus, nos voltarmos para Ele, numa atitude de arrependimento, buscando dEle uma vida de pureza, uma vida de santidade mesmo. Não tem desse negócio de nós vivermos nos desculpando e com essa desculpa de achar, com essas frases, com essas ideias, né, de que pau que nasce torto, morre torto. Em nome de Jesus. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus deu a sua vida por você. Jesus morreu por nós, para nos libertar dos nossos pecados, para nos restaurar, restaurar a nossa vida espiritual, e para nos dar uma vida de pureza,
de santidade, de comprometimento com Ele. Coloque sua vida nas mãos de Deus, querido. Negue-se a si mesmo. Pedro, o apóstolo, como nos diz aqui no texto que nós lemos, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois se quebrantou, foi se humilhar, foi chorar aos pés do Senhor, se arrependeu amargamente por ter traído ao seu Senhor. Será que você já fez isso alguma vez? Será que você já olhou para dentro de você, ou tem olhado para dentro de você, e tem se prostrado aos pés do Senhor numa atitude de quebrantamento, de arrependimento profundo? Faça isto, em nome de Jesus. Queridos, há poucos dias atrás, uma pessoa aqui nos Estados Unidos, uma pessoa amiga que eu conheci aqui, estava se negando, diz que se nega a tomar a vacina contra o coronavírus, porque estão dizendo que é a picada da serpente, a vacina. Mas, queridos, muitas vezes é fácil ser negacionista em relação à vacina, em concordar com alguns protocolos da Secretaria da Saúde, da sua cidade, do seu estado, do seu município. Mas, queridos, precisamos nos preocupar primeiramente com a nossa vida espiritual, com o que nós temos negado, com respeito ao que nós temos negado. Precisamos ser negacionistas em relação ao nosso homem interior, para que, em nome de Jesus, nós possamos conquistar uma vida de pureza mesmo, de santidade e de intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nesta manhã o Senhor possa mesmo estar falando ao seu coração, tratando a sua vida espiritual, e que nós possamos, queridos, colocar cada vez mais em prática, principalmente esse texto da Palavra de Deus de Lucas 9, que nos diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deus abençoe vocês, tenham uma boa ceia e um bom restante de culto em nome de Jesus. Fiquem na paz e recebam um abraço carinhoso desse pastor que é apaixonado por vocês.